Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Lucas. No seu capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo de número 5, a partir do verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quantos podem dar glórias a Deus nesta noite? Podeis assentar, meus amados irmãos? Todas as vezes que lemos uma passagem aonde Jesus está no centro desta passagem, nós vamos observar que pessoas se maravilhavam, que pessoas não se continham de ver tamanha autoridade, tamanho poder que saía de Jesus. Jesus estava iniciando o seu ministério, mas ele foi rejeitado em Nazaré, sua cidade, aonde ele cresceu, aonde as pessoas o conheciam, mas eles o rejeitaram. E o próprio Jesus disse: um profeta não tem honra na sua terra, um profeta não tem honra no meio da sua família. Então Jesus desce para Cafarnaum, e ele se estabelece ali naquela cidade para iniciar o seu ministério. O que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus pregava na sinagoga. E ali, andando pela cidade, pregando na sinagoga, as pessoas se encontravam. E certamente, em alguns momentos, Jesus estava pregando na sinagoga e Simão Pedro estava lá, ouvindo Jesus, estava lá gostando da mensagem, estava lá se sentindo bem com aquela mensagem.
Certamente andando pela cidade, Simão Pedro deve ter visto, deve ter ouvido falar de pessoas sendo curadas, de pessoas tendo suas vidas transformadas. E aí vai um dia, vem outro dia, está na sinagoga de novo e estão sempre se encontrando. Parece que é o acaso. Mas Jesus já estava de olho em Simão. Jesus já estava acompanhando com o seu olhar a Simão. Simão, irmãos, era aquele que ninguém escolheria para fazer parte de um ministério. Simão era o afoito, Simão era a pessoa que falava demais, Simão era alguém que não era o apropriado. Talvez apropriado acharia em Jerusalém, certamente entre os estudiosos, certamente entre aqueles que conheciam muito a palavra. Mas Jesus estava procurando algo diferente. Eu quero te dizer nesta noite que quando Jesus olha para mim e Ele olha para você, Ele não está procurando a sua condição social, mas Ele entra dentro do teu coração e procura algo diferente em você, procura uma graça, procura uma verdade, procura alguma coisa que os chame a atenção. Simão era esse homem. Então, após um culto, Simão já tinha fé no seu coração e convida Jesus para ir à casa da sua sogra, porque ela estava enferma. Simão já tinha fé para entender que Jesus podia curá-la. Quando nós chamamos alguém para ir na nossa casa, irmãos, é porque já sentimos confiança, é porque já sentimos alegria em receber. E quando colocamos a mesa para comer conosco, fala de intimidade, fala de proximidade. Então aqui, irmão, Simão, ele já estava mais próximo, já estava gostando. Ele gostava de ouvir Jesus, ele gostava de ir na sinagoga, ele gostava de ser religioso. Mas nesta noite, eu quero te dizer que o Senhor está sempre nos surpreendendo. Muitas vezes eu e você aceitamos a Jesus e pensamos, vai ser bom, eu venho no culto, eu ouço a palavra, vai ser maravilhoso, eu vou para casa e venho outro dia, e a nossa perspectiva do nosso chamado é essa. Jesus me chamou, eu ouço a palavra, eu vou para casa, eu venho no outro dia. E todas as vezes Jesus pregando, Simão estava ali. Eu tenho certeza que em alguns momentos Jesus olhava para Simão enquanto falava, e Simão sentia alguma coisa diferente, mas no seu coração estava bom daquele jeito estava tranquilo, ali ninguém lhe confrontava, ele tinha o seu trabalho, ele tinha os seus afazeres. Mas eu quero te dizer que Jesus preparou um dia para ter um encontro diferente com Simão. Ele já tinha encontrado Simão muitas vezes, e ele já tinha chamado a atenção de Simão pela sua autoridade, já tinha chamado a atenção de Simão por curar, por pregar a palavra, por sair rios de água viva de dentro dele. Mas agora Jesus queria um encontro diferente. Então Jesus, não por acaso, conduz a multidão até próximo à praia. E chegando ali estava Simão e os seus companheiros lavando as redes depois de uma noite triste, depois de uma noite fracassada, depois de uma noite em que tentaram até o último momento, porque eles sabiam a hora de pescar, eles sabiam o jeito, eles sabiam como lançar a rede, mas eles não entendiam aonde estão os peixes, aonde foram parar os peixes. Mas quando eles descem do barco e começam a lavar a rede, isso é um sinal de desistência. Eles desistiram, agora não vai dar mais, vamos para casa, perdemos, essa noite não deu. Mas quando Jesus chega, Jesus queria operar um milagre. Mas observe, meu amado, minha amada, que Jesus queria fazer um milagre, mas antes ele pede para Pedro: posso entrar no teu barco?
Aramachare kendalahassou. Posso entrar no teu barco? Eu quero entrar neste barco. Alaichemerecai. Então Pedro, olhando para Jesus, imagine, depois de uma noite inteira trabalhando, ele poderia dizer: Senhor, eu estou cansado, Senhor, não vai dar, Senhor, a noite foi difícil, o problema foi terrível, mas ele não disse uma palavra. Jesus entra no seu barco e começa a ensinar, e eu fico imaginando Jesus ali em pé, ensinando, e Simão fitando os olhos nele e pensando: meu Deus, que noite difícil, mas eu vou ouvir o que ele tem para dizer. Eu quero te dizer, meu amado, minha irmã, que ouvir o que Jesus tem a dizer muda a nossa vida. Ouvir o que Jesus tem a dizer muda a nossa história, muda a nossa caminhada, porque Ele sempre tem uma palavra para você, e nesta noite Ele tem também uma palavra para o teu coração. Jesus prega uma mensagem aonde nos evangelhos não sabemos qual é a mensagem que Ele pregava. Mas após ele pregar a mensagem, ele olha para Simão e diz: Simão, agora vamos mais para o alto mar. E pegue a rede, Simão. Pegue a rede, Simão. Pegue, porque eu vou fazer acontecer algo novo na tua vida. Então Simão, olhando para ele, conhecedor da profissão, conhecedor do melhor horário para pescar, Simão sabia que naquela hora não tinha peixe, que naquela hora os peixes estavam no fundo e jamais entrariam na rede. Mas Simão já tinha ouvido Jesus pregar com autoridade, Simão já tinha visto Jesus curar. Então Simão olha para Jesus e diz: eu sei que eu já fiz tudo o que eu podia, mas sobre a tua palavra, rabassuricandalabas. Meu irmão, minha irmã, quando você chegar à conclusão que você já tentou, que você já se esforçou, que você já deu o seu melhor e nada deu certo, meu irmão, sobre a palavra do Senhor, confia nele, rabacharacandarabassou. Quando não der mais para você, levanta a cabeça e olha para o alto. Quantas vezes na minha e na tua vida, meu irmão, minha irmã, nós chegamos no nosso limite, nos faltam lágrimas, nos faltam palavras, nos faltam ânimo, mas nesta hora que chega Jesus na praia e diz: eu entro no teu barco hoje, e comigo no teu barco a vitória chega para você. Porque, irmãos, navegar sem Jesus no barco não dá. O pastor Misael disse: tem tempestade no meio do caminho, tem dificuldades no meio do caminho, e mesmo quando Jesus está no barco, o barco balançando, às vezes dá um medo na gente, mas eu quero te dizer, se Jesus está no teu barco, Ele não afunda, Ele não afunda, Ele não afunda, aleluia! Sabe, irmãos, às vezes alguém pode dizer: eu já ouvi tantas vezes a leitura deste texto, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele renova a palavra no meu e no teu coração. É como Ele dizendo para mim e para você: olha, está lembrado da mensagem? Eu vou falar de novo, talvez você tenha esquecido. Quando eu estou no barco, não afunda. Quando eu estou no barco, tem milagre. Quando eu estou no barco, tem resposta. Quando eu estou no barco, tem carinho. Quando eu estou no barco, aleluia, tem poder, aleluia. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, eles se maravilhavam.
Estava bom para Pedro ficar naquela rotina do seu dia a dia. Estava bom para ele, eu vou trabalhar, à noite eu vou na sinagoga, eu volto, depois eu volto para a minha rotina. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente pensa de um jeito, mas o Senhor pensa do outro, porque eu quero te dizer nesta noite, quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Jesus, e é Ele que decide, é Ele que define, é Ele que coloca você aonde Ele quer, aleluia. Simão achava que ia ficar daquele jeito. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, que é para nós refletirmos nesta noite. Quando Jesus opera o grande milagre, e os peixes começam a entrar na rede, e ele não consegue puxar, porque eles eram experientes, mas uma pesca como aquela eles nunca fizeram. Porque eu quero te dizer que quando Jesus está no teu barco, irmão, vão acontecer coisas que você nunca imaginou. Vão acontecer coisas que nunca aconteceram na tua vida, porque a presença, a presença dele faz a diferença, aleluia. É a presença, não adianta eu andar com a carteirinha, não adianta eu andar com o terno, não adianta eu andar com a Bíblia, se a presença não estiver comigo, não tem nada. Porque o que faz a diferença não é a roupa que eu visto, o que faz a diferença é a presença dEle, aleluia. Quando você entra no lugar, Ele entra na tua frente. Quando você enfrenta um problema, Ele está lá contigo. Quando alguém te afronta, é Ele que te consola, mas é Ele que também te dá vitória. Nunca perca a presença dEle na tua vida. Nunca perca a presença dEle. Porque é esta presença que vai te garantir a vitória. É esta presença que vai fazer com que o teu barco não naufrague. É a presença dEle, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente pode, irmãos, nos conformar com o mundo. O apóstolo Paulo escreveu e disse assim: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmão, não seja conformado, não. Ninguém faz, ninguém vai, ninguém ora, ninguém lê. Meu irmão, seja transformado a cada dia, seja renovado a cada dia, receba graça, receba unção, receba renovo, receba! Ele está neste lugar, aleluia! Às vezes a gente fica esperando um congresso, às vezes a gente fica esperando a festa. Eu quero te dizer, o Jesus da festa está aqui, o Jesus do milagre está aqui, o Jesus do batismo com o Espírito Santo está aqui, o Jesus da cura está aqui, aleluia, glórias a Deus. Simão poderia, meus irmãos, olhar aquela pesca e dizer: vou ficar rico. Agora eu vou ficar rico, agora eu me dei bem. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Simão poderia não ser um homem letrado, mas Simão não era burro. Simão não era burro. Quando ele olhou e ele viu aquele milagre, aquela quantidade de peixes, ele sabia que não poderia acontecer aquilo se não fosse Jesus. Ele sabia que alguém que manda no peixe só pode vir da parte de Deus. Então, quando bate no seu coração um grande temor, tem pessoa que não tem mais temor de Deus não, irmãos. Ataca, faz tanta coisa, mas Simão tinha temor de Deus. Quando ele percebe o grande milagre que estava acontecendo, ele não pensou no dinheiro que ele ia ganhar, ele não pensou em nada, ele se joga aos pés do Senhor.
E ele diz: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador, o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não sabe o meu dia a dia. Mas mal sabia Simão que Jesus já o conhecia antes mesmo de nascer. Mal sabia Simão que Jesus o escolheu a dedo. E eu quero te dizer nesta noite, você não é um acaso, você não está aqui por acaso, você não veio sem querer aqui, mas Jesus te escolheu, Jesus te chamou, Jesus te plantou neste lugar. Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Simão, vendo o grande milagre, aquilo encheu o seu coração de esperança. Sabe por quê? Às vezes você vive uma vida inteira e é uma mesmice, é uma vida monótona, é uma vida chata, é uma vida igual, todo dia a mesma coisa. Mas agora, Simão conheceu alguém diferente. Simão conheceu alguém diferente. Sabe, irmãos, quando a gente conhece alguém diferente, a gente quer estar todo dia com ele, a gente quer conversar com ele todo dia. É alguém diferente. E Simão, quando ele conheceu Jesus, mas não aquele Jesus da sinagoga, aquele mais distante, não. Quando ele conheceu Jesus mais perto, quando Jesus estava dentro do seu barco, quando Jesus estava dentro do seu barco, dentro da sua intimidade, dentro dos seus pensamentos, dentro dos teus segredos, porque diante dele não tem segredo. Quando Jesus estava ali, ele sentiu: eu preciso desse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero andar com ele, eu quero dormir com ele, eu quero sonhar com ele, eu quero viver com ele, eu quero senti-lo, rabadacaia, sairecanahas, senti-lo, carregá-lo, levá-lo conosco. Mas não é carregar no pescoço não, viu? Tem gente que carrega no pescoço, mas é carregar dentro, recandaracai, este-me ainda lá raçou, dentro do coração, aleluia. Daquele dia em diante, nunca mais a vida de Pedro foi a mesma. E eu quero te dizer uma coisa: Pedro não era perfeito, Pedro não era aquela pessoa que nunca erra. Então eu quero te dizer, Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te chamou conhecendo você. E sabe o que Ele quer fazer e o que Ele está fazendo? Ele está te lapidando, Ele está te moldando, Ele está te preparando. Sabe para quê? Porque um dia todos nós vamos nos encontrar com Ele, lá em cima, na Macandalabaçou. Então Ele está preparando está preparando você. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos. Aleluia. Que eu e você possamos sentir o mesmo que Pedro sentiu, desejo de estar com Ele, desejo. Mas sabe, irmãos, não é se achando melhor do que ninguém, não, porque ele se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor, sou pecador, Senhor, eu tenho falhas, Senhor, eu tenho erros. Ele não era arrogante, não. Tem crente que é arrogante, ele acha que é melhor que o outro. Mas eu quero te dizer que Jesus ama quem chega humilde na sua presença. Jesus ama quem tem coração contrito. Jesus ama quem libera perdão. Jesus ama
quem ama estar com Ele. Então, nesta oração, eu quero que você ore comigo, mas não é uma oração de pedido. Você tem algum sentimento por Jesus? Você tem alguma gratidão por Jesus? Ele já te curou alguma vez? Ele já abriu porta de emprego para você? Eu queria que você lembrasse agora. Quantas vezes você abriu a tua boca e elevou aos céus e a resposta desceu? Quantas vezes você orou e o anjo foi lá no hospital e visitou quem você estava pedindo? O Senhor está olhando para nós nesta noite e está dizendo: eu ouço um barulho de gratidão. Eu ouço um barulho de gratidão. Sabe por quê? Aquela porta que está emperrada, está entendendo? Que não abre de jeito nenhum. Quando você levar aos céus a tua voz em gratidão, ela vai se abrir para você. Pai eterno, nesta noite, queremos te louvar, te engrandecer, te adorar, Senhor, porque nós aqui estamos, somos imperfeitos, temos falhas, mas o Senhor mesmo assim nos escolheu, mesmo assim, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, o Senhor nos chamou. Ah, Senhor, são incontáveis as bênçãos, são incontáveis, Senhor, as curas, são incontáveis as portas de emprego, são incontáveis as respostas, Senhor, que já nos deste. Ah, Senhor, que possamos entender o nosso chamado, que possamos entender, Senhor, a Tua vontade na nossa vida, e que como Pedro, Senhor, possamos abrir mão de muitas coisas para estar na Tua presença, para estar na Tua direção, para estar no centro da Tua vontade, Pai. Nós oramos em gratidão a Ti por tudo, ó Pai, que tens feito por nós, no nome santo de Jesus. Deus abençoe, meus amados irmãos.